بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa série de aulas baseadas neste livro tão benéfico que é Ahamiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração, escrito pelo grande Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. O título deste novo capítulo é بدء الحياة السعيدة وختمها بالتوحيد. O início e o fim da vida feliz é com o Tawhid. O início e o fim de uma vida feliz é com o Tawhid. Depois, o autor, hafidhahullah ta'ala, diz: a vida feliz é a vida com o Islão. É a vida de muçulmano. Pois Allah, tabaraka wa ta'ala, criou os seus servos com o instinto para o Tawhid. Isto é, com o instinto de adorar Allah Jalla wa Ala unicamente. Allah subhanahu wa ta'ala criou todos os seus servos com esta fitra, com esta natureza, com esta característica inata. Esta característica inata que é o facto de o unificarem na adoração, de o adorarem a Ele exclusivamente. Esta é uma característica de cada ser humano, de cada criatura. Allah subhanahu wa ta'ala criou os seus servos com esta característica, com esta natureza, que é o Tawhid, que é o facto de unificarem Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. O autor mencionou uma primeira evidência. Esta primeira evidência é o versículo número 97 de Surat An-Nahl. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse consoante o sentido deste versículo: e quem praticar o bem, isto é, as boas ações, que seja homem ou mulher, enquanto crente, isto é, sendo crente, nós o faremos viver uma vida boa, isto é, uma vida agradável, feliz, e nós os recompensaremos consoante as suas melhores ações, isto é, consoante as melhores ações que eles praticavam. Temos neste versículo duas condições e um resultado, que é a recompensa daquele que cumpre estas duas condições. Allah subhanahu wa ta'ala diz no início: e quem praticar o bem, isto é, as boas ações. Esta é a primeira condição. A primeira condição é que a pessoa pratique o bem. A segunda condição é que esta pessoa seja crente. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quem praticar o bem, as boas ações, que seja homem ou mulher, enquanto crente. Esta é a segunda condição. Enquanto crente. Isto é, crer em Allah subhanahu wa ta'ala e no seu mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta condição, esta segunda condição mencionada, que é o facto que a pessoa seja crente, é uma condição para que as obras sejam aceites. Pois aquele que não crê, as suas obras não serão aceites. Então, a pessoa crê e pratica as boas obras, as boas ações, pratica o bem. Então Allah subhanahu wa ta'ala dá uma enorme recompensa àquele que crê e que faz o bem. A recompensa é na segunda parte do versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós o faremos viver uma vida boa. Nós o faremos viver uma vida boa, isto é, uma vida agradável e feliz. Esta é a primeira parte da recompensa daquele que crê e que faz o bem. É que na vida mundana terá uma vida agradável e feliz. Esta será a sua recompensa na vida mundana. E nós os recompensaremos consoante as suas melhores ações. Esta é a segunda recompensa, que é depois da morte. Na vida do além, Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensar aqueles que creem e que praticam o bem, os vai recompensar consoante as suas melhores ações. Quer dizer que consoante as melhores ações que a pessoa que crê e que pratica o bem fez. As melhores ações que essa pessoa fez será recompensado consoante as suas melhores ações e não será recompensado consoante as ações menos elevadas ou de menos valor que fez. Será recompensado consoante as ações, as melhores e as mais elevadas ações que fez na sua vida mundana enquanto crente. E esta é a primeira condição e a mais importante
pois as ações não são aceites daquele que não crê, pois a primeira condição para que as obras sejam aceites é a crença, é que a pessoa crê em Allah subhanahu wa ta'ala e no seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E como já foi tratado anteriormente, mas é sempre bom de lembrar, sabemos todos que as boas ações, ou uma ação, uma obra, para que ela seja aceite, uma boa ação para que ela seja aceite, necessita de que duas condições estejam reunidas. Para que uma pessoa possa fazer uma ação, uma obra piedosa, e para que essa ação seja aceite, esta ação, este acto, necessita de duas condições. Duas condições têm de estar obrigatoriamente presentes nesse acto, nessa ação, para que ela seja aceite por Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira que é a tawhid. A primeira que é a tawhid, que é o facto de fazer esta ação unicamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, a sinceridade, é o facto de o fazer unicamente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, procurando o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda condição é a sunnah. É a sunnah. E também se pode dizer al-mutaba'a. A segunda condição é que esta ação, que esta boa ação seja feita consoante a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, consoante o seguimento da sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que seja feita da forma que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam fez, ou que da forma que ele ensinou. Depois o autor menciona um segundo versículo, desta vez na Surat Ar-Rum, versículo número 30, Allah subhanahu wa ta'ala يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido deste versículo na Surat Ar-Rum, versículo número 30, dirige o teu rosto para a religião do monoteísmo puro, isto é, sendo sincero. Assim é a natureza que Allah deu aos homens, isto é, inicialmente, originalmente. Esta é a natureza que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos homens, inicialmente, originalmente, que é o monoteísmo puro. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: não há alteração na criação de Allah. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. A religião reta é o monoteísmo puro, é o Islão, é a sinceridade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: dirige o teu rosto para a religião do monoteísmo puro, isto é, sendo sincero. Assim é a natureza que Allah deu aos homens inicialmente. Não há alteração na criação de Allah. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, continua dizendo: e aquele que nasce de pais muçulmanos, isto é, a criança que nasce de pais muçulmanos, de mãe e de pai muçulmanos, isto é, de pais monoteístas, então eles serão uma causa para a sua permanência e para a sua estabilidade sobre al-fitra, sobre a natureza pura, a natureza inata,
a natureza sobre a qual Allah subhanahu wa ta'ala criou os homens. Al-Fitra. Então, estes dois pais serão, visto que são monoteístas, que são muçulmanos, serão uma causa, serão uma razão para a permanência desta criança que nasceu, para que esta criança que nasceu continue e que se estabilize sobre al-fitra, a natureza sobre a qual Allah subhanahu wa ta'ala criou todos os seres, todas as suas criaturas. Esta estabilidade, esta natureza inata, que é a religião do monoteísmo puro, o Islão. Esta é a natureza inata, pura, sobre a qual Allah subhanahu wa ta'ala criou todos os seus servos. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, diz: quanto àquele que nasce de pais não muçulmanos, quanto à criança que nasce de pais não muçulmanos, de pais politeístas, descrentes, então eles serão uma causa para o seu desvio, serão uma causa para o desvio desta criança e serão uma causa para o seu afastamento da fitra, para o seu afastamento da natureza pura, inata, sobre a qual Allah subhanahu wa ta'ala criou os seus servos, sobre a qual Allah subhanahu wa ta'ala criou a humanidade, que é o monoteísmo puro. Será uma causa para que esta criança se desvie da religião do monoteísmo puro. Será uma causa para que esta criança se desvie do Islão. E será uma causa para o trazer e para o influenciar a tomar uma falsa doutrina, uma falsa religião, que será aquela sobre a qual eles estão. Então, a criança irá adoptar, irá tomar como doutrina e como religião a mesma dos seus pais. Os irá seguir. E se os pais são politeístas, descrentes, então esta criança irá se afastar da fitra, irá se afastar da natureza pura, inata, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu inicialmente, e se irá desviar e será um politeísta, um descrente, da mesma forma que os seus pais são. E para ilustrar este ponto, o autor, hafidhahullah ta'ala, nos menciona um hadith. Um hadith que é muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim, e que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que diz que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: todos os bebés recém-nascidos nascem sobre al-fitra, a natureza pura. Então, os seus pais fazem deles, isto é, dos bebés recém-nascidos, judeus, cristãos ou magos. Todos os bebés recém-nascidos nascem sobre al-fitra, a natureza pura. Então os seus pais fazem deles judeus, cristãos ou magos. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Temos neste hadith um esclarecimento daquilo que foi dito anteriormente. Aliás, este hadith é o que foi dito anteriormente pelo Sheikh, é
unicamente a explicação deste hadith. Aquilo que foi dito anteriormente é unicamente de maneira um bocado mais detalhada daquilo que está presente neste hadith. E o Shaykh Hafidhahullah Ta'ala menciona um segundo hadith, desta vez um hadith Qudsi, que foi relatado por Muslim. يقول الله تبارك وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Neste hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala disse: veramente criei todos os meus servos, isto é, as minhas criaturas, hunafa, monoteístas. Veramente criei todos os meus servos monoteístas. Mas os demónios vieram a eles e os desviaram da religião monoteísta. Lhes proibiram aquilo que eu lhes autorizei e lhes ordenaram de me associar outras divindades. Veramente criei todos os meus servos monoteístas, hunafa, mas os demónios vieram a eles e os desviaram da religião monoteísta. Lhes proibiram aquilo que eu lhes autorizei e lhes ordenaram de me associar outras divindades. Temos aqui mais uma evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala criou a humanidade com esta fitra, com esta natureza pura e inata que é o Tawhid, que é o facto de testemunharem da sua unicidade, com esta característica inata em cada um deles, que é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah é o nosso Criador e que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade, a única real divindade, a única divindade que tem direito de ser adorada. A única divindade que merece a adoração. Foi desta forma que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou a todos. Desta forma Allah subhanahu wa ta'ala criou a humanidade, criou os seus servos. Mas os demónios, as shayatin, vieram à humanidade, vieram aos servos de Allah subhanahu wa ta'ala e os desviaram desta natureza, desta religião monoteísta, deste monoteísmo. Os desviaram, lhes proibiram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos autorizou. Lhes proibiram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhes autorizou. E lhes ordenaram de associar a Allah subhanahu wa ta'ala outras divindades. E desta forma, uma parte dos servos de Allah, uma parte da humanidade, adorou outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o autor diz, حفظه الله تعالى:
E cada kafir, cada descrente, é chamado a abraçar o Islão. E isto é uma obrigação para ele. O autor nos fala de um ponto importante. E aqui inicia uma outra questão, que é que cada descrente, cada não muçulmano, é chamado a abraçar o Islão. E que este chamamento, que este convite a abraçar o Islão, é uma obrigação para ele. É uma obrigação para cada descrente. É uma obrigação para cada não muçulmano de abraçar o Islão. Pois o Islão é uma religião universal para todos para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, mencionou uma evidência àquilo que disse. Esta evidência é um versículo na Surat Yunus, versículo número 25. يقول الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido deste versículo, e Allah chama à morada da paz e guia quem quer a uma senda reta. E Allah chama à morada da paz e guia quem quer a uma senda reta. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, diz, se baseando neste versículo, o autor diz, sendo assim, a da'wa, a chamada, o convite, é global para cada indivíduo. Sendo assim, a da'wa é global para cada indivíduo, para cada humano, para cada pessoa. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala convidou e chamou ao Islão toda a humanidade, de maneira geral, de maneira global. Quanto à hidayah, quanto à orientação, ela é exclusiva e específica àqueles que Allah Jalla wa Ala deu o sucesso de abraçarem o Islão. Depois, o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, para esclarecer este versículo, mencionou um hadith. Que foi relatado por Muslim e que foi narrado por Abu Huraira. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: juro por aquele que detém a alma de Muhammad na sua mão. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam jurou por aquele que detém
a sua alma na sua mão, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala, todo o indivíduo desta comunidade que ouça falar de mim, que ele seja judeu ou cristão, e que depois morra sem acreditar naquilo com o qual fui enviado, fará parte das pessoas do inferno. Repito, juro por aquele que detém a alma de Muhammad na sua mão, que todo o indivíduo desta comunidade que ouça falar de mim, que ele seja judeu ou cristão, e que depois morra sem acreditar naquilo com o qual fui enviado, fará parte das pessoas do inferno. Fará parte das pessoas do inferno. Vimos no versículo anterior, como nos disse o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, que o convite ao Islão é global. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala chamou ao Islão, convidou ao Islão a humanidade de maneira global, de maneira geral. A humanidade de maneira geral. Então a da'wa, o chamamento, é geral para todos os humanos. Quanto à hidayah, quanto à orientação, ela é exclusiva e específica àqueles que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu ou deu o sucesso de abraçarem o Islão. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou todas as suas criaturas, toda a humanidade, a abraçarem o Islão, mas escolheu, especificou alguns dos seus servos, algumas das suas criaturas, os escolheu para abraçarem o Islão. Lhes deu a hidayah, a orientação. Isto é relacionado ao versículo. Quanto ao hadith e quanto a este hadith que foi mencionado, a Nabi sallallahu alayhi wa sallam jurou por Allah subhanahu wa ta'ala que todo o indivíduo desta comunidade, e é importante de salientar e de sublinhar que a comunidade se divide em duas. A comunidade se divide em duas. Isto é, há dois tipos de comunidade. Ummatu ad-da'wa wa ummatu al-ijaba. A primeira é a comunidade do chamamento. A comunidade que foi chamada ao Islão. E esta comunidade é aquilo que foi mencionado no versículo anterior, que é este chamamento de maneira geral para toda a humanidade. Então, a comunidade Ummatu Da'wa são aqueles que foram chamados ao Islão de maneira geral. É um chamamento que é geral.
O segundo tipo de comunidade é Ummatu al-Ijaba. Ummatu al-Ijaba é a comunidade que respondeu ao convite. Temos em primeiro lugar Ummatu Da'wa, que é o convite que é geral, e depois temos a segunda comunidade, que é aquela que respondeu ao convite. Allah subhanahu wa ta'ala chamou a humanidade ao Islão. Chamou a humanidade ao Islão, todos, de maneira geral. E uma parte dentre eles não respondeu a esta chamada, e a segunda parte deles respondeu à chamada. E é o que se chama Ummatul Ijaba, aqueles que responderam e que aceitaram o convite de Allah e que entraram no Islão. Então, Ummatul Ijaba são os muçulmanos. O Ummatul Da'wa são aqueles que não aceitaram a Da'wa, não aceitaram o chamamento, não aceitaram o convite até agora. Aqueles que não aceitaram o convite são considerados como Ummatul Da'wa. Estão convidados a entrar no Islão. Ainda não entraram. Quanto a Ummatu al-Ijaba, são aqueles que aceitaram e que, pela misericórdia de Allah e a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, entraram no Islão, abraçaram o Islão, aceitaram o convite de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vemos neste versículo, e este é um ponto importante a compreender, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: todo o indivíduo desta comunidade. E depois, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam especificou de que comunidade está a falar. E disse: todo o indivíduo desta comunidade que ouça falar de mim, que ele seja judeu ou cristão. Que ele seja judeu ou cristão. E como sabemos todos, os judeus e os cristãos não fazem parte da comunidade que respondeu à chamada. Pois eles continuam a ser judeus e continuam a ser cristãos. E outras doutrinas. Aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou os judeus e os cristãos. Mas, de maneira geral, todas as outras religiões e todas as outras doutrinas e todas as outras seitas são chamadas ao Islão, pois o Islão é uma mensagem universal para todas as criaturas. Então aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: todo o indivíduo desta comunidade que ouça falar de mim, que ele seja judeu ou cristão, e que depois de ter ouvido falar de mim, depois de ter ouvido falar da minha mensagem, daquilo com o qual fui enviado, depois morra sem acreditar naquilo com o qual fui enviado, fará parte das pessoas do inferno. Fará parte das pessoas do inferno. Então, todos aqueles que não são muçulmanos e que façam parte de qualquer que seja a religião ou de qualquer que seja a doutrina, além do Islão, são todos convidados a abraçar o Islão. E todos aqueles que ouvirem falar da mensagem do mensageiro de Allah, do último dos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ouvirem falar da sua mensagem e que a mensagem do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes seja esclarecida, lhes seja esclarecida de uma maneira correta, de uma maneira autêntica, sem alteração, sem acrescento nem diminuição, que lhes seja exposta esta mensagem do Islão de maneira clara, de maneira correta, e que depois de ter
sido informado desta mensagem, da mensagem do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a mensagem com a qual foi enviado, e que esta pessoa venha a não acreditar e que venha a não crer, então esta pessoa, se morrer nessa situação, fará parte das pessoas do inferno, como disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, continua dizendo: e como o muçulmano inicia a sua vida feliz testemunhando de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada exceto Allah, e que Muhammad é o mensageiro de Allah, da mesma forma, termina e conclui a sua vida com a palavra de sinceridade. Com a palavra de sinceridade que é La ilaha illallah. Conclui a sua vida, isto é, antes de morrer, antes de falecer, termina a sua vida dizendo La ilaha illallah. Depois o Sheikh menciona a evidência daquilo que disse, que é um hadith que foi relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: ditem aos vossos mortos La ilaha illallah. Ditem aos vossos mortos La ilaha illallah. Isto é, digam aos vossos mortos de dizer La ilaha illallah, de pronunciarem a palavra de sinceridade. Depois o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, diz que, e o sentido deste hadith, o sentido de ditem aos vossos mortos, são aqueles cuja a morte está perto. São aqueles cuja a morte está perto. Aqueles que estão na agonia da morte, que estão no período que antecede a morte. E o sentido não é de ditar La ilaha illallah aos mortos, àqueles que já morreram, pois não se dita La ilaha illallah àqueles que morreram já, àqueles que já faleceram. E neste hadith é uma forma de generalizar a designação de morto àquele cuja a morte está perto. Então, isto é um breve esclarecimento do Sheikh, que o sentido deste hadith não é de dizermos àqueles que já morreram, àqueles que faleceram, de lhes ditar La ilaha illallah, pois não se dita La ilaha illallah àqueles que já faleceram. O sentido deste hadith é de ditar e de dizer aos que estão perto da morte, que estão na agonia da morte, no período que antecede a morte, lhes ditar La ilaha illallah, os incitar a dizerem La ilaha illallah, a pronunciarem La ilaha illallah antes de morrerem. Este é o sentido deste hadith, como nos disse o Sheikh hafidhahullah ta'ala. E depois o Sheikh menciona um outro hadith, nos menciona um outro hadith que foi narrado por Abu Huraira. Não, foi narrado por Mu'adh, e relatado por Abu Daud com uma corrente
com uma boa corrente de narradores. Este hadith tem uma boa corrente de narradores, já é considerado como Hassan, e foi relatado por Abu Daoud. Neste hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith: aquele cuja última palavra que pronunciará será La ilaha illallah entrará no paraíso. Aquele cuja última palavra que pronunciará, isto é, antes de morrer, será La ilaha illallah, entrará no paraíso. Entrará no paraíso. E o autor nos menciona um outro hadith, ou uma outra versão deste hadith, que foi desta vez narrada por Abu Huraira e relatada por Ibn Hibban fi Sahihihi, e também foi mencionada pelo Sheikh Al-Albani num dos seus livros. Nesta segunda narração, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. E terminamos esta aula aqui. Ficamos por aqui. E traduzimos o hadith. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ditem aos vossos mortos La ilaha illallah, pois com certeza aquele cuja última palavra que pronuncia antes de morrer é La ilaha illallah, um dia acabará por entrar no paraíso, mesmo se antes disso acontecerá o que tenha que acontecer. Ditem aos vossos mortos La ilaha illallah. Isto é, como dissemos anteriormente, aquele que está presente perto de uma pessoa, perante uma pessoa que está a agonizar, que está na agonia da morte, que está prestes a morrer, esta pessoa deve ditar a esta pessoa que está na agonia, antes da morte, deve-lhe ditar La ilaha illallah. Deve-lhe dizer, diz La ilaha illallah. A pessoa incita e dita a esta pessoa que está na agonia da morte, lhe dita Kalimat al-Ikhlas. Lhe dita Kalimat al-Ikhlas. La ilaha illallah. Ditem aos vossos mortos La ilaha illallah, pois com certeza aquele cuja a última palavra que pronuncia antes de morrer é La ilaha illallah, um dia acabará por entrar no paraíso, mesmo se antes disso acontecerá o que tenha que acontecer. Então vimos neste hadith e no hadith anterior a importância de ditar àqueles que estão neste período que antecede a morte, que estão prestes a morrer, de lhes ditar La ilaha illallah, pois como o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informou, aquele que diz La ilaha illallah antes de falecer entrará no paraíso, como disse no primeiro hadith que foi mencionado, e disse neste segundo hadith, entrará no paraíso, ou um dia acabará por entrar no paraíso, mesmo se antes disso acontecerá o que tenha que acontecer. E é interessante de esclarecer esta última parte do hadith, porque pode ser um pouco confusa para alguns, o sentido de um dia acabará por entrar no paraíso, mesmo se antes disso acontecerá o que tenha que acontecer. Isto é,
que entre no inferno a fim de ser purificado dos seus pecados. Pecados dos quais não se arrependeu antes de morrer. E isto é unicamente para quem morre muahid, para quem morre monoteísta. Aquele que morre monoteísta, que morre muahid, adorando Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo, sem o maior de todos os pecados, que é o politeísmo, a shirk, mas que morre com pecados inferiores ao shirk, ao politeísmo, e dos quais não se arrependeu. Quer dizer que não fez tauba destes pecados que são inferiores ao politeísmo. E como faz parte da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, que al-muwahhid, o monoteísta, que morre com pecados e que não se arrependeu, esta pessoa está tahta al-mashi'a. Esta pessoa está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah deseja perdoá-lo, o perdoa, e o perdoará pela sua grande misericórdia, pela sua imensa misericórdia. E se Allah subhanahu wa ta'ala desejar e decidir de o castigar, o castigará justamente, pois Allah subhanahu wa ta'ala é justo. Então, este é o sentido deste hadith. Isto é, aquele que diz La ilaha illallah antes de falecer, então é provável, Wallahu a'lam, só Allah subhanahu wa ta'ala sabe, é provável que a pessoa entre diretamente, é provável que a pessoa entre no inferno pelos pecados dos quais não se arrependeu, e que fique no inferno o tempo necessário para estar purificado destes pecados que cometeu, e depois sai do inferno e entrará no paraíso eternamente. Isto é, os monoteístas que entrarem no inferno não ficarão no inferno eternamente, e ficarão no inferno por um espaço de tempo, por um determinado tempo, a fim de se purificarem dos seus pecados inferiores ao shirk, ao politeísmo, e depois sairão do inferno e entrarão no paraíso. E o paraíso será eterno para eles. Quer dizer que, mesmo se passaram pelo inferno, não ficarão eternamente no inferno, mas irão depois eternamente para o paraíso, do qual nunca mais sairão. Espero que seja claro para todos. E ficamos por aqui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.